mais um programa Diálogos da UNB-TV. Eu sou a professora Valesca Zanello, professora do Departamento de Psicologia Clínica e coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e Cultura. E o nosso entrevistado de hoje é o Felipe de Baeri, psicólogo, mestre e doutorando do nosso programa. O tema será sobre suicídio, gênero e sexualidade. Bem-vindo, Felipe. Obrigado, Valesca. Então, eu queria que você começasse contando como surgiu o interesse por esse tema e qual que é a importância de se estudar e pesquisar esse tema. Bem, desde o início da minha graduação, eu tenho feito parte do grupo de estudos e pesquisas Saúde Mental e Gênero. E nesse grupo eu tenho conjugado as dimensões do gênero com a diversidade sexual. Ao final da minha graduação, eu tive a oportunidade de realizar um estágio num hospital terciário aqui do Distrito Federal, no qual eu acompanhei pacientes que foram internados por tentativas de autoextermínio. E à medida que eu ia me aprofundando nessa temática, eu desejei trabalhar com isso na pós-graduação. Então, o meu mestrado acabou conjugando essas três dimensões do gênero, da sexualidade e do comportamento suicida. E, enfim, à medida que eu ia realizando essa pesquisa, o que se revelou para mim era que, para além de se focar nessa pesquisa na parte dos números, da apresentação de dados estatísticos, o nosso interesse foi, acima de tudo, investigar o comportamento suicida e analisar os aspectos culturais e sociais desse fenômeno. Mas se você está falando da pesquisa, eu queria antes que você trouxesse para o telespectador esses dados. Assim, quais são esses dados, cruzando essa ideia aí, esse aspecto do suicídio, da sexualidade e do gênero? Bem, no início do levantamento teórico, algo que eu me deparei assim, com bastante frequência foi informações acerca de um fenômeno chamado paradoxo do gênero do comportamento suicida. Esse fenômeno ele aponta o seguinte, que em várias nações, inclusive no Brasil, existe um número de óbitos maiores por suicídio entre os homens, mas em contrapartida, a frequência de tentativas é superior entre as mulheres. E existem inúmeras teorias que apontam a explicações sobre esse fenômeno. Então, na nossa pesquisa, o que se buscou, acima de tudo, como eu havia dito, não foi simplesmente a apresentação dos dados de óbitos e de suicídio e de tentativas no Distrito Federal, mas sim fazer uma leitura de gênero dos aspectos sociodemográficos presentes nas fichas de óbitos e de tentativas de autoextermínio. E o que a gente observou, ao final, é que, de fato, aqui no DF também está presente o fenômeno do paradoxo de gênero do comportamento suicida, mas, para além disso, nós fizemos também uma investigação nos dados envolvendo idade, escolaridade, estado civil, comparando esses dados entre homens e mulheres. E o que se destacou? Para depois a gente falar um pouco das entrevistas, que eu acho que é bem importante. O que se destacou na análise desses dados mais sociodemográficos? Bem, à medida que a gente ia observando esses dados que eram apresentados, nós fazíamos, por exemplo, a questão da escolaridade. Observa-se em termos epidemiológicos que as faixas de óbitos por suicídio são superiores entre as pessoas acima de 70 anos e também entre os jovens, que têm crescido bastante. São justamente dimensões de pessoas que não estão, vamos dizer assim, inseridas no mercado de trabalho. Nós vivemos numa era na qual a gente é valorizado por aquilo que a gente produz, pelo aquilo que a gente realiza. Então, tanto os adolescentes quanto os idosos, principalmente entre os homens, a gente observava um número maior de óbitos por suicídio. Então, era justamente essa leitura de gênero que a gente realizou na análise dos dados. Ou seja, tem uma participação aí de um certo tipo de masculinidade presente no nosso país. Justamente. Tá, e em relação à escolha do método, porque é uma coisa que se discute, que os homens também se matam porque escolhem métodos mais letais. Sim, justamente. O que ocorre? Isso apareceu também nas entrevistas. Eu acho que, inclusive, é importante também falar sobre esses aspectos das nossas entrevistas, porque a primeira parte da pesquisa, ela envolveu essa análise documental de dados sociodemográficos nas fichas de tentativas e de óbitos aqui no DF. Já a segunda parte da pesquisa,
nós nos voltamos para análise de entrevistas envolvendo homens gays, bissexuais e heterossexuais e mulheres lésbicas, bissexuais e heterossexuais. Vamos começar falando então da entrevista com os homens. Ok. O que se observou, né, como resultado dessas entrevistas? Né? Algo que eu acho importante apontar é o quanto o impacto das pedagogias da virilidade acabam gerando sofrimento psíquico nos meninos, nos garotos, desde cedo. A presença da figura paterna austera, enfim, e impondo autoritária, esteve muito marcante nas falas dos colaboradores. Inclusive, não só na família, né, com essas figuras autoritárias, mas também em outros espaços de socialização, sobretudo as escolas, se mostraram ambientes extremamente tóxicos, em que são agenciadas violências, xingamentos, enfim, marginalizações, principalmente dos sujeitos que não estão performando os padrões de virilidade que são cultuados numa sociedade machista como a nossa. Os mais afeminados, então. Exatamente. Algo que foi interessante também é que muitos sujeitos autodeclarados gays nas entrevistas nos contaram que eles também performaram homofobia porque essa era uma forma de eles se blindarem e não serem reconhecidos pelos seus pares. Então, eles também agenciavam homofobia e isso explica também por que, na nossa cultura, dentro do meio gay, existe uma profunda misoginia. Uhum. Ou seja, aqueles sujeitos que são mais afeminados, eles vão sofrer discriminação pelos próprios gays. Ou seja, dentro da homofobia temos uma misoginia. Exatamente. E quais foram as diferenças que você percebeu entre os três grupos, né? O hétero, o bi e o homossexual dos homens? Uhum. Olha, algo que eu acho interessante de colocar aqui é que houve uma análise categorial das entrevistas, tanto nas mulheres como nos homens, né? E a virilidade laborativa, ela foi a única categoria entre os homens que esteve presente nos três grupos. O que quer dizer isso, virilidade laborativa? Ok, é justamente o reconhecimento, né, identitário dos homens através da relação que eles têm com o trabalho, sendo reconhecido pela sua produtividade e pelo seu êxito profissional. Ou seja, para ser considerado um verdadeiro homem, ele tem que performar isso, do trabalho, sucesso, status, o dinheiro vindo desse trabalho. Justamente. Então, o que a gente observou nessa pesquisa? Que no grupo dos gays, a virilidade laborativa, ela se apresentou muito mais como uma forma de restituição dessa virilidade que não é reconhecida por eles não serem heterossexuais. Uhum. Né? Então, era como se você tivesse que uma dívida social de que você precisa investir nesse campo da sua vida como uma forma de ter um mínimo de reconhecimento dentro da tua masculinidade. Uhum. Mas entre os heterossexuais, essa categoria da virilidade laborativa, ela se fez mais intensificada em termos de sofrimento. Ou seja, aqueles colaboradores que falaram que por questões de não estarem enfim, alinhados com o próprio trabalho, ou não estarem felizes com a graduação, ou estão estudando para concurso e não conseguem passar, eles demonstraram um impacto profundo de sofrimento psíquico por não estarem nesse lugar, nesses status sociais de performance de êxito profissional. Tá, esse foi o aspecto em comum. E os aspectos diferentes que diferenciaram esses três grupos? Eu acho interessante apontar que o grupo dos homens bissexuais, eles mostraram um maior, assim, relatos, né, mais frequentes de históricos de tentativas e de sofrimento psíquico também. Talvez um grupo que está mais vulnerável. Exatamente. Por quê? Porque a gente vive numa sociedade em que a monossexualidade, ou seja, a orientação sexual voltada para um único grupo, né, ela é mais reconhecida socialmente. Ou seja, você tem que ser constante no seu desejo. Exatamente. Então, o que acontece? Os sujeitos autodeclarados bissexuais, eles nos contaram relatos, né, de sofrimento e de não pertencimento e de não acolhimento, seja nos grupos dos heterossexuais, como também nos grupos dos homossexuais. Eles não têm um guarda-chuva identitário nem de um lado nem do outro. Exato. Porque, por exemplo, os homossexuais, ainda que eles tenham nas suas trajetórias muita violência e muitas agressões vividas, no momento em que eles conseguem sair do armário e encontrar grupos de pertencimento, eles de alguma forma acabam tendo um fortalecimento maior nesses grupos. Isso não vai acontecer com os sujeitos bissexuais.
Bom, a gente falou agora dos homens e da diferentes orientações sexuais. Vamos falar um pouco da sua entrevista com as mulheres. Uhum. Bem, uma categoria que se mostrou nas três, também bastante frequente, foi as masculinidades adoecedoras. Por quê? Porque como a constituição da masculinidade ela é calcada, né, fundamentada na misoginia, todas as mulheres, sejam elas lésbicas, bissexuais e heterossexuais, apresentaram nos seus relatos históricos de violências, agressões e também de uma figura masculina bastante tóxica. Seja através da figura paterna, né, num histórico de abandono ou de infidelidade que trouxe bastante sofrimento para as mães, Traição, né? de traição. Nos próprios relacionamentos que elas relataram, havia inúmeros relatos de violências, como, por exemplo, um controle maior dos homens sobre as mulheres, o gaslighting, né? Ou O que quer seja, dizer isso? justamente é uma atribuição de loucura ou através de uma desqualificação do discurso das mulheres, dizendo que elas, ou seja, estão equivocadas, que não é bem assim, ou seja, é uma forma de desqualificação através de uma atribuição de loucura ao discurso delas. Ou seja, ela sofre a violência e é deslegitimada quando ela nomeia essa violência. Só para ficar claro para o nosso telespectador, que você disse da misoginia dentro da masculinidade, eu acho que é importante a gente destacar, então, como é que ser homem no Brasil é não ser uma mulher, né? É como ter repúdio, é necessário ter um repúdio, tanto a performance dita feminina quanto as qualidades das mulheres. Exatamente. Quer dizer, isso apareceu em todas as mulheres do grupo, seja hétero, seja bi, seja homossexual. Mulheres que são vítimas de masculinidades adoecedoras. Sim, então apareceram assim nos relatos abusos sexuais na infância, estupros dentro do relacionamento, quando estavam alcoolizadas. Inclusive apareceu até relatos de estupro que ocorreram no espaço universitário também. Sim, e assédio sexual, né? Assédio sexual também. E isso mostrando um extremo impacto emocional nessas entrevistadas, principalmente após essas ocorrências. E sobre os outros fatores que você encontrou e especificidades de cada grupo, também eu queria que você comentasse. Bem, houve também a categoria que estava presente nos três grupos, que é o ideal estético, né? Mas só que a expressividade dessa categoria foi distinta em cada uma delas. Por exemplo... O que é o ideal estético, primeiro? O ideal estético é justamente um culto, né? E um enaltecimento dos aspectos da beleza, enfim, vamos assim, colocados, impostos às mulheres desde sempre, né? Para que elas sejam aquelas pessoas que vão ser escolhidas dentro do mercado amoroso. Não é mais só uma característica física, agora ela deve buscar ser bonita, Sim, né? É um imperativo. É um imperativo. Tá, mas fala um pouco sobre isso e como é que apareceu de forma diferente no grupo das mulheres hétero, bi e homossexuais. Algo interessante é que nesse período da infância para a adolescência, são praticamente todos os grupos das mulheres que vão ter esse impacto, né, do ideal estético sobre elas. O que nos contou assim que poderia haver uma diferenciação é que as lésbicas, por exemplo, que performaram, vamos dizer assim, comportamentos e uma apresentação mais masculina acabavam tendo como sanções sociais, né, os xingamentos, as provocações, e isso trouxe um impacto de sofrimento para elas. Mas entre as mulheres heterossexuais e as bissexuais, a questão do peso, da necessidade de uma apresentação de uma estética hegemônica, isso sim trouxe sofrimento a elas. A magreza, a lipofobia. Exatamente, exatamente. E teve mais algum fator que apareceu? Você falou de 2 em comum. Eu acho que é interessante também colocar aqui uma categoria que ficou chamada como heterodescendência como devassidão. O que isso quer dizer? Né? Que a heterodescendência como devassidão é que a atribuição de devassidão, seja para as mulheres bissexuais, sejam para as mulheres lésbicas, apareceram de maneiras distintas. Entre as mulheres lésbicas, essa categoria se expressou muito mais entre aquelas mulheres que eram provenientes de famílias religiosas e, por conta dessa religiosidade da família, elas sofreram muito porque essa atribuição da devassidão era mais pela uma percepção delas como pecadoras, como abominações. Ou seja, né? a lésbica ela é vista como uma pervertida. Exatamente.
Eu acho que é importante salientar aqui que a gente vive numa sociedade machista na qual a expressão de um comportamento sexual ativo entre as mulheres é algo interditado, é algo, vamos dizer assim, proibido. Então, por isso que entre as mulheres lésbicas que expressam o seu desejo, né, enfim, e que dão vazão ao seu desejo, acabam recebendo também essa atribuição pecaminosa, de abominação, e isso teve presente no discurso. Uma leitura moral. Exatamente. Já entre as mulheres bissexuais, esse caráter, esse atributo de devassidão se deu muito mais por essa questão de uma expressão de um comportamento sexual ativo, atribuindo a elas um caráter de puta, de vagabunda, enfim, esses xingamentos típicos e esses reconhecimentos, esses atributos morais, como você citou. Mas dos dois lados? Tanto no grupo hétero quanto no grupo homossexual? Sim, há muitos relatos também de sofrimento entre as mulheres bissexuais, afirmando, por exemplo, que elas eram maltratadas e desvalorizadas, seja no grupo dos homens, que sempre as tratavam como um objeto sexual e também como um objeto de fetiche, pensando naquela, eu vou transar com duas mulheres, enfim, sempre pensando nessa lógica fetichista, mas elas também não encontravam, nos relatos, um lugar de afeto e de acolhimento entre as lésbicas, dizendo que as lésbicas diziam que elas não eram mulheres para ter um investimento amoroso e também que elas não deveriam ser valorizadas porque elas eram mais passíveis de transmissão de doença. Então, por mais que muitas desejassem, né, uma relação mais estável com alguém, elas sempre iam sofrer esse preconceito de ambas as partes. Qual que é a importância de pesquisas como a tua na promoção de políticas públicas? Bem, eu acredito que a importância dessa pesquisa se dê justamente pelo aquilo que eu falei no início, né? A gente não focou apenas na apresentação de dados numéricos, mas sim numa perspectiva de pensar em toda uma dinâmica cultural, numa dinâmica social que vai engendrar esse sofrimento nas pessoas que não estão alinhadas com os padrões normativos. Eu acho que isso é importante colocar também e também trazer aspectos de marcadores sociais como o gênero, como a sexualidade, como a racialidade também, influenciando no sofrimento psíquico desses colaboradores que foram entrevistados. Ou seja, atrás dos números a gente tem biografias. Exatamente. Felipe, o nosso tempo está quase terminando. Eu queria que você deixasse alguma fala, alguma reflexão para o nosso telespectador sobre a sua pesquisa, sobre esse tema que você vem se debruçando por tanto tempo. Valesca, eu vou aproveitar esse espaço final para apresentar aqui informações sobre os números e os contatos disponibilizados para aquelas pessoas que se encontram em sofrimento psíquico. Eu acho que é importante a gente apresentar aqui o Centro de Valorização da Vida, que você pode recorrer pelo telefone 188 ou pelo chat na internet. Ele funciona 24 horas, 7 dias por semana, enfim. Então, se encontrar, né, em crise, precisando de ajuda, precisando de um acolhimento, pode recorrer ao Centro de Valorização da Vida. Nós temos também as clínicas escolas em todas as instituições de ensino superior de psicologia, né, disponibilizando serviços a preços sociais. Nós temos também o CAPS, a gente tem que falar sobre as redes de atenção psicossocial, que são lugares também de acolhimento desses sofrimentos. A gente não pode simplesmente entrar numa lógica, né, de que o sofrimento psíquico é algo atribuído a pessoas fracas, as pessoas que simplesmente não têm força suficiente para lidar com as dores da vida. Eu acho que se estiver precisando de cuidados, busque ajuda, fale, porque falar é sempre a melhor opção. A gente acabou de sair da campanha do Setembro Amarelo, né? Mas eu sempre pontuo que é muito importante que a gente não se foque apenas no mês, mas que a gente fale sobre a prevenção do suicídio o ano todo, porque é um assunto que ele precisa ser debatido constantemente, porque ele ainda é um tabu social. Eu acredito, né, que a valorização da vida, que as ações de valorização da vida, elas devam caminhar ao lado, de mãos dadas também, com ações denunciativas, que apontem também sobre as desigualdades sociais, sobre questões como o racismo, como o machismo, como a LGBTfobia, também influenciando no sofrimento psíquico das pessoas, porque o preconceito, ele pode matar. Felipe, muito obrigada, acho que foi muito esclarecedor e nos vemos num próximo Diálogos da TV UNB.